Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre deixa seu marido ou esposa morrer. Forte, né, essas palavras? Pois é, meus irmãos, mas o que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte: o Senhor que já conhece o futuro, Ele está dizendo para nós, lá em João 11, que foi necessário a morte de Lázaro para que a glória de Deus seja manifestada através do Filho. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, quando eu digo deixa seu marido ou sua esposa morrer? É porque muitas vezes eles vão precisar passar pelo lamaçal do pecado, lembrando que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, para que a mão do Senhor possa agir. Sabe por quê? Porque é quando acabam os nossos recursos, é que começa o agir de Deus. É quando, para nós, chegou ao fim, é que começa o agir da mão de Deus. Exatamente, irmãos. Quando eu estou ajudando e aconselhando pessoas que elas me dizem assim, não, Sheila, mas olha ele, olha o que ele está fazendo. Presta atenção. Isso é injusto. Não, eu vou entrar, eu vou fazer isso, eu vou processar, eu falo, irmão, vai dobrar o seu joelho, vai orar e coloca essa situação diante de Deus. E seja o que for que Deus der de resposta disso, a mão dele vai mover a teu favor se você não colocar as tuas mãos. Toda vez que você colocar as tuas mãos, o Senhor tira dele. Por quê? Porque eu entendo que a mão de Deus só vai agir, só vai intervir na situação quando eu tirar as minhas. Se ainda eu tenho condições de tocar, de fazer alguma coisa, porque ainda não chegou a minha hora, diz o Senhor. E lá em João 11, quando a gente lê essa palavra, a palavra diz assim, ó, que as irmãs, né, Lázaro estava doente, fazendo um breve resumo, Lázaro estava doente e Maria e Marta, suas irmãs, mandaram um dos seus empregados ir até Jesus com o seguinte recado, né? No 3 diz assim, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Vocês acham que Jesus não sabia que Lázaro ia morrer? Irmãos, o Senhor é dono do tempo. O tempo dele é kairos, não é cronos igual o nosso. O Senhor não está contando o tempo em dias, semana, meses e ano. O Senhor está contando milenarmente o tempo. Ele viaja pelo tempo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e vai ser de eternamente. Então, quando o Senhor diz assim, não se preocupa porque essa enfermidade não é para a morte, entenda, não se preocupe porque essa separação não é para a morte. Porém, aos olhos das irmãs, Jesus falhou quando permitiu que Lázaro morresse. Aos nossos olhos, o Senhor falhou quando permitiu que o nosso esposo se fosse, se juntasse com outra pessoa. Tem marido que até está se casando, então você olha e fala assim, acabou Jesus, acabou, ele se casou, acabou, segundo a Bíblia ele está fazendo certo. Acabou, será que acabou mesmo, irmãs? Será que acabou mesmo, meu irmão? Lá no 11, diz o seguinte, né, porque Jesus, quando recebe o recado, a Bíblia relata que ele foi não sei aonde fazer mais algum milagre por não sei aonde, e demorou praticamente 4 dias até chegar a Lázaro. Quem não assistiu o seriado, a série The Chosen, assista porque é lindo. Olha, eu choro, eu já assisti 2 vezes e eu fico cada vez mais apaixonada pelo meu Senhor. E amigos, olha só, lá no 11, João 11:11 diz assim, e dizia, e depois lhes acrescentou, quem estava dizendo aqui eram os discípulos ali com Jesus, né? E Jesus com eles. Aí disse o seguinte, nosso amigo Lázaro adormeceu, disse Jesus, né? Mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado a repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Ou seja, irmãos, aqui o que a palavra está querendo dizer é que, assim, muitas vezes a gente está querendo manter o nosso cônjuge na UTI ali, debaixo do nosso
comando do nosso medicamento, das nossas mãos, porque a gente acha que a gente tem o controle sobre a situação se nós conseguimos colocar as mãos e mover alguma coisa. Só que, irmãos, nesse momento da ruptura, somente a mão do Senhor pode ressuscitar o seu casamento. Então, independente da circunstância e situação que você está passando, entrega nas mãos do Senhor. Eu vou falar para vocês que o posicionamento, principalmente o inicial, ele marca toda a diferença. Eu ainda não contei aqui no canal, mas muitos irmãos que eu acompanho conhecem parte da minha história e sabem que eu repudiei muito meu esposo, né? O meu OH era a fama, o dinheiro, todas as flores que me jogavam na minha área profissional, né? E eu achava que eu não precisava do meu marido mais. Então, aquele amor que estava dentro de mim, eu acreditava que tinha morrido. E meu marido tentou, e tentou, e tentou, e tentou, e não conseguiu. Até o dia que ele olhou para mim e falou assim, acabou, você desistiu, acho melhor eu ir embora. Nem ele saindo de casa não foi suficiente para mim despertar. Porque não tinha mudado nada para mim. Ele dormia em casa 3, 4, 5 vezes por semana. Então, para mim, não tinha mudado nada. Eu não queria ele, sabia que me casar de novo poderia ser pecado, então eu estava muito longe de Deus. Não é que eu estava preocupada com salvação nessa hora, eu não queria mais, era problema mesmo, essa era a verdade. Então, eu não estava procurando ninguém também, eu só queria paz, só queria descansar dos problemas que eu estava tendo no casamento. E meu marido colocou, hoje eu vejo a mão o tempo todo. Quando eu entrei no deserto, quando o Senhor me conduziu ao deserto, as coisas que eu comecei a pensar era como eu gostaria que ele tivesse agido comigo para eu poder despertar. Porque eu despertei, e hoje eu falava com uma irmã, eu não gosto de falar muito isso, porque parece que a gente está jogando flores, né, pro diabo, mas não é não, irmãos. Que o fato do meu marido ter se envolvido com uma pessoa, no final acabou sendo bênção, acabou sendo que se cumprindo aquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. A gente não pode esquecer dessa segunda parte. E hoje eu vejo que esse envolvimento que ele teve foi para cooperar segundo o propósito do Senhor para o meu bem. Porque foi aí onde eu despertei para ver que eu amava, foi aí que eu despertei para ver que eu queria, sim, o meu casamento, foi aí que eu despertei para ver que ele era um bom homem, foi aí que eu parei para despertar, para falar assim, o que o Senhor quer para mim. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente eu ainda estaria na cegueira. E eu não estou dizendo aqui, ou trazendo qualquer apologia para dizer para vocês que estão posicionados que vocês devem seguir a vida de vocês, arrumar outra pessoa. Não estou dizendo isso não, irmãos, porque o pecado leva à morte. E ele traz consequência. O meu marido colheu consequência desse pecado. Graças a Deus, o Senhor fechou o ventre dela. Eu orava muito para o Senhor pedindo isso, fiz voto, fiz propósito, não cumpri voto depois depois que eu vi a glória de Deus, não, tá, irmãos? Eu fiz o voto com o Senhor e comecei a cumprir ali, todo mês. Até hoje eu faço e falo para Deus que se Ele me der condições, eu quero fazer para sempre. Eu pedi para o Senhor que meu voto é o seguinte, eu vou falar aqui porque eu acredito que pode abençoar a vida de alguém. Eu pedi para o Senhor fechar o ventre dela e eu orava, 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 e as pessoas que estavam ao meu redor, as OM estava ficando grávida e aquilo estava me causando um desespero profundo, estava ficando muito desesperada com aquilo, porque, irmãos, eu orava para Deus e o meu coração na oração eu dizia o seguinte, Senhor, não é só pelo meu próprio deleite, porque eu não quero que meu marido volte com uma criança fora do casamento, para minha vergonha infinita, né? Sei lá, não estou dizendo aqui, irmãos, porque eu nem sei como as pessoas, eu já vi testemunho de irmãs que acabou pegando a criança em adoção e criaram em família, e tem isso, né? Eu já vi irmãs, tem um testemunho lá no canal do Walter, que a menina foi criada como filha do casal, e ela estava contando ali a verdade, que foi de um adultério do marido de não sei quantos mil anos atrás. Então, assim, eu sei que o Senhor, para aqueles que o amam, o Senhor vai dar uma saída. Mas eu falava para Deus, eu falava assim, Senhor, eu não quero isso. Eu fui filha de mãe solo, e eu sei quanto a criança sofre. E eu sei que se isso acontecer e o Senhor restaurar o meu casamento, essa criança vai sofrer, porque é aquilo que o Senhor fala lá nas leis, que são os filhos da desobediência, né? Ou seja, os filhos da desobediência, eles são abandonados pelos pais.
E assim, tem também uma mulher que vai passar por muito, né? Ela vai passar por muita coisa durante a vida para poder criar essa criança. Pode ser que seja uma criança que vai se perder, a gente sabe que a maior 90% das pessoas marginalizadas não tiveram pai, eram órfãos. Então, assim, meu Deus, por favor, é muita gente incluída nisso que vai sofrer. Lá em Provérbios diz, né, que não é para os homens, né, o conselho é não ande pela vereda da mulher estranha, porque senão você vai entregar durante toda a sua vida parte do seu salário a ela, do que ali Salomão está dizendo, da criação do filho, que vai ter que dar a vida toda ali uma pensão alimentícia. E eu vejo esposas, e quero trazer esse alerta aqui, de pessoas que eu acompanho, que o marido está pagando pensão alimentícia para os filhos, e ela está entrando com recurso, e eu falei para ela, não faça isso, pelo amor de Deus, para que quando se cumpra a promessa do Senhor e o marido voltar, ela não pretende se casar tão cedo com o marido, para que ele continue pagando em forma de pensão alimentícia, uma mesada todo mês, para que a pensão da OM seja menor, e com isso ela não tem que entregar parte do salário maior do marido para a OM. Eu falei para ela, você tem noção do que você está falando? Ou do que você está fazendo? Pelo amor de Deus, não faça isso, irmãos. Não pagar pensão alimentícia, sua vida não vai ser próspera. Miséria para sempre, está quebrando princípios, está lá em Provérbios de Salomão. Não faça isso, a gente precisa aprender que quando a gente erra, pagar o preço do nosso erro. E o preço do nosso erro, nessa situação que o Senhor vai entrar, ele não vai ser fácil mesmo. Porque lá em Ezequiel 36, e eu sempre falo dessa palavra, porque para mim, ela dizia tudo sobre a restauração, a obra que o Senhor ia fazer na vida do meu marido, é que nós nos lembraríamos de todos os nossos pecados para que a gente não mais voltássemos a pecar. E isso o Senhor dizia que era o verdadeiro arrependimento genuíno. Então, enquanto arquiva o problema ou passa uma borracha por cima, não há arrependimento. É isso que eu entendo, que eu interpreto na palavra do Senhor. Mas, enfim, para finalizar aqui, o Senhor chega, todo mundo desesperado, diz assim para Jesus, Jesus, já que? O que o Senhor veio fazer aqui? Lázaro já morreu. Né? Quando Marta sai ao encontro de Jesus lá no 20, diz assim, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tolo concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, que replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Ou seja, meus irmãos, a gente precisa entender que enquanto o Senhor não vier trazer a vida para o casamento, não vai haver restauração. Sabe por quê? Porque Jesus só chega quando morre. A mão de Deus só vai intervir depois que já não há mais jeito para nós. Enquanto a gente não entender que a gente precisa tirar as nossas mãos e deixar a mão do Senhor agir, não vai ter fim ainda esse deserto. É quando a gente entra no tempo do propósito, no tempo do descanso, é que há a restauração. Porque aí a gente solta. Solta mesmo, irmãos. Você olha para o teu marido, eu falo para você, sentia pena, não sentia mágoa nenhuma, igual tem um comentário que eu vou ainda responder de uma irmã que fala que o marido voltou para casa, ele está se esforçando para mostrar que ele mudou, só que ela não consegue perdoar. Irmãos, eu vou falar para você, quando o Senhor entra para restaurar, não há mágoas mais, você não precisa se preocupar, o que você está sentindo hoje não vai ser o que você vai sentir no momento de Jesus entrar e restaurar por completo. Quem não assistiu aquele vídeo que eu fiz semana passada sobre o posicionamento, como sair do deserto, lá, assista, porque vai chegar o momento em que você vai estar tão posicionado,
que para ser restaurado o teu casamento, você vai estar curado. Você vai entender que o Senhor entrou e fez uma limpeza em você. Você vai entender que o pecado entrou na vida do teu marido ou da tua esposa porque era necessário, para que resplandecesse a glória do Senhor através da vida de vocês e todos aqueles problemas causados no casamento fossem solucionados de uma vez por todas. Então, o Senhor precisou deixar morrer. Por que a gente orava e o Senhor não nos acudiu antes que morresse? Porque era necessário a morte. Nem sempre o Senhor vai querer curar. Algumas vezes o Senhor vai querer ressuscitar. E quem está no deserto hoje, o que o Senhor quer é ressuscitar, é trazer a glória. Mas enquanto a gente não sair dessa posição de que eu vou fazer, deixa que eu faço, Deus, porque o Senhor não sabe o que está fazendo, ele não vai tocar. E a gente só piora o deserto. Então, assim, irmãos, o Senhor, ele já viu o fim de todas as coisas. Você não precisa se preocupar. Apenas solta, descansa em Deus. Ele vai fazer. Teve levantes? Os levantes é para você entender aonde eram os problemas do seu casamento. Sabe o que você faz? Ajoelha, ora e abençoa o teu marido. Por mais difícil que seja, houve levante da parte da OM, abençoa, ora, jejua por ela. E você vai ver a glória de Deus se manifestar. Mateus 5. Leiam Mateus 5 que vocês vão entender o que eu estou falando. Irmãos, que Deus abençoe muito a vida, a família, os filhos e o casamento de vocês. Em nome de Jesus. Amém?